Abre a tua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel no capítulo 10, verso 11. Quem abriu, diga aleluia. A Bíblia diz assim: e ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou falar. Levante-se, porque eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu a buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que eu vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra você, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha que interessante, que tremendo. Segundo os estudiosos, Daniel aqui teria em torno dos seus 80 anos de idade. Já era um senhor, já na melhor idade. Já tinha vivido bons bocados, boa parte da sua vida no exílio, numa terra distante da sua terra. O povo de Israel tinha sido levado cativo ali a Babilônia, num território estrangeiro, sendo tratado ali literalmente, opressos ali por aqueles que tinham os levado cativos. E a Bíblia fala que numa situação inusitada, numa situação difícil, Deus ainda assim fez com que Daniel prosperasse. A ação de Deus na vida de Daniel fez com que ele florescesse, apesar do lugar que ele estava e apesar da situação que ele enfrentava. A Bíblia fala que Daniel prosperou ali numa posição de destaque, de influência. A Bíblia fala que ele permaneceu naquela posição durante 4 reinados, servindo administrações, reinados diferentes e opositores uns dos outros. Quando um rei vinha assumir, ele executava o seu antecessor. E a Bíblia fala que ainda assim Daniel prosperou aonde ele estava, sem sujar as suas vestes. Na parte final da sua vida, a Bíblia fala ali no início do capítulo 10 que ele recebe uma visão sobre algo que aconteceria à sua nação, a Israel. Algo que ele sabia que era de extrema relevância, algo concernente ao futuro. Por que que a palavra de Deus, ela nos traz muitas vezes informação sobre o futuro? Daniel, ele não só recebeu informação sobre um futuro próximo ali da nação de Israel, mas também sobre o futuro das nações. Segundo os estudiosos, o livro de Daniel é o livro mais escatológico do Antigo Testamento, porque fala até sobre o fim dos tempos que ainda está para acontecer. Por que que Deus trouxe essas informações a Daniel? E Daniel sabia disso,
Por que que Deus nos traz informações sobre o futuro da humanidade? Não para aguçar a curiosidade do ser humano, ou para aguçar a curiosidade de Daniel, não, mas para que essa informação do futuro interferisse no seu presente, para que a informação sobre o futuro abençoasse o seu presente. E Daniel sabia que aquela informação era relevante, não só para a sua vida, mas para a sua nação. A Bíblia fala que ele recebe essa visão sem receber a total revelação do que isso representava e do que ele devia fazer. E por isso trouxe angústia no coração de Daniel. E a Bíblia fala que ele, buscando entendimento no Senhor, buscando entender do que se tratava, o que ele tinha que fazer, ele se propõe por 3 semanas a orar, a jejuar e a buscar uma resposta no Senhor. Através da vida de Daniel, a primeira lição que eu aprendia era que Daniel orou. Em outras palavras, se nós queremos ter a resposta de Deus em nossas vidas, por mais óbvio que possa parecer dentro da vida cristã, nós precisamos orar. Deus, ele age através da oração. Por isso que a Bíblia por várias vezes nos comissiona, nos incita a orar, em todo tempo, sem esmorecer, sem cessar. A Bíblia nos ensina que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos, ela é poderosa e eficaz. Poder de Deus é liberado através da oração. Aqui com Daniel, eu aprendo que a oração ela deve ser ousada. Seja ousado no seu pedido. Não queira vitórias parciais e vitórias incompletas, mas busque vitórias plenas, vitórias que Deus pode te dar. Daniel, ele foi ousado, Daniel, ele foi específico. Ele pediu uma revelação, seja específico aí nos seus pedidos. E eu falei também na segunda-feira que Daniel foi perseverante. Fala comigo, perseverança. Mais uma vez diga perseverança. Hebreus 10:36 nos ensina que a perseverança é necessária. Ela é necessária para que você alcance uma resposta do Senhor. Todos nós estamos sujeitos ao tempo e todos nós precisamos perseverar. Para que você tenha a resposta que você está buscando, você precisa perseverar. Aqui na história de Daniel nós aprendemos um pouco sobre o motivo da perseverança, ou por que a perseverança é tão necessária. No texto que eu acabei de ler, a Bíblia fala que Daniel ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a buscar a resposta no Senhor. E ele persevera durante 21 dias. Depois dessas 3 semanas, a Bíblia fala que o mensageiro do Senhor vem até ele. Nós aprendemos tanto com a fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor diz a Daniel que desde o primeiro dia que ele tinha começado a sua campanha, ele tinha se proposto a orar, a jejuar, a se humilhar, a buscar entendimento do Senhor. A Bíblia fala que dos céus fora enviada a sua resposta. Mas o anjo dá a informação que o príncipe da Pérsia, um espírito maligno, um principado, uma entidade do mal, resistiu com que a resposta chegasse até Daniel. E o anjo diz a Daniel que uma batalha foi travada. Enquanto Daniel orava, acontecia uma batalha nos céus. Enquanto você ora, uma batalha é travada nos céus. O anjo do Senhor diz que aquela força do mal resistia à resposta, a tal ponto que foi necessário um reforço dos céus. E enquanto Daniel orava, Deus enviou um reforço dos céus. Deus enviou Miguel, o príncipe ali da nação de Israel, uma patente alta ali no exército dos céus. Em outras palavras, o exército dos céus foi reforçado através da oração.
Pensa se Daniel tivesse parado de orar no primeiro dia da sua campanha. Pensa se ele tivesse falado: não, já passaram-se 4 dias, eu orei, jejuei e até agora não veio a resposta. O exército das trevas venceria a batalha. A resposta não chegaria até Daniel. Enquanto ele orava, enquanto ele era ousado na oração, enquanto ele era específico na sua oração e, acima de tudo, enquanto ele perseverava em oração, o exército dos céus prevalecia. Enquanto ele orava, sim, Satanás resistia, mas enquanto ele perseverava em oração, o exército dos céus era fortalecido e os anjos prevaleciam e a resposta se aproximava. Enquanto você persevera em oração, o exército dos céus prevalece na batalha. Enquanto você persevera em oração, a tua resposta se aproxima de você, em nome de Jesus. Persevere em oração. A Bíblia fala que Daniel jejuou. Tem gente que diz que jejum não é algo neotestamentário, é coisa do Antigo Testamento. Isso é completamente refutado nos próprios evangelhos. O próprio Jesus, a Bíblia nos ensina que ele jejuou. Se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Por que devemos jejuar? Primeiro, porque Jesus jejuou. Se cristão é seguidor de Jesus, você também precisa jejuar. Por que precisamos jejuar? Segundo, Jesus lá em Mateus capítulo 6, ele nos ensina a forma que deveríamos jejuar, e ele diz assim: quando jejuares, em outras palavras, ele não falou se jejuar, ele confirmou o conhecimento que a igreja primitiva tinha, que o jejum ainda era necessário, e ele nos ensina que o jejum é necessário. Ele fala: quando jejuardes, jejum assim. Ele fala para você não ficar com o rosto abatido, como que se você estivesse jejuando só para se mostrar, mas pelo contrário, ele fala: lava o seu rosto, coloca um sorriso no seu rosto, porque você não precisa aí colocar um alto-falante para dizer no mundo aí fora que você está jejuando, mas o Pai que vê ali o secreto ali das suas atitudes, Ele vai te recompensar em público. Por que devemos jejuar? Porque Jesus nos comissiona a jejuar. Por que devemos jejuar? Terceiro, Jesus nos ensina que algumas castas de demônios, lembra lá do príncipe da Pérsia, algumas forças do mal, só são expelidas, só são vencidas através da oração, sim, mas também do jejum. Tem vitórias que você só vence através do jejum e da oração. Tem bênçãos que Deus só vai te dar quando você jejuar e orar. Quarto, é dentro do mesmo texto. Por que devemos jejuar? Porque há recompensa quando você jejua e ora. Quinto, por que devemos jejuar? Porque é uma maneira de você se esvaziar, dizendo não para a sua vontade da carne, literalmente, negando a si mesmo da maneira mais clara possível. Sexto, por que devemos jejuar? É uma maneira muito prática e muito clara de você enfraquecer a sua carne. Quando você enfraquece a sua carne, você fortalece o seu espírito. E por último, por que devemos jejuar? Porque quando você jejua, você está buscando a Deus. Quando você jejua, você se aproxima de Deus. Por isso que é importante que você jejue. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento, o próprio Jesus nos ensinou. Há vitórias que só são vencidas através do jejum e da oração. Interessante que a visão que Daniel teve era concernente à nação. Não só uma nação, falava assim sobre o futuro próximo de Israel, mas falava também sobre o futuro da humanidade. Como eu falei, falava sobre o fim dos tempos, volta de Jesus no contexto ali
da história de Daniel. A visão que ele tinha, em outras palavras, a resposta que ele queria ter, a revelação daquelas visões, eram concernentes a nações. E por isso, não por coincidência, a resistência que ele enfrentou primeiro foi o príncipe da Pérsia, um principado que representava uma nação. Depois veio, ou ele disse que viria ainda, o príncipe da Grécia, um principado que representava outra nação, principados que representavam nações. A bênção que ele queria era do tamanho de nações, o futuro da humanidade. A dificuldade que ele enfrentou, os principados que ele enfrentou, representavam nações, eram do tamanho de nações. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos ensina de tantas formas que o tamanho da vitória se correlaciona em 100% com o tamanho da batalha. Ele queria uma resposta para nações, ele enfrentou uma dificuldade do tamanho de nações. Jesus queria a redenção de toda a humanidade. Ele queria um milagre do tamanho da humanidade, do propósito de Deus. E por isso ele enfrentou a maior dificuldade que um ser humano poderia enfrentar: a morte de cruz. Não só isso, mas ali ele carregou o peso de todas as maldições. O castigo que eu e você merecíamos, o peso dos nossos pecados estava sobre ele. E a Bíblia fala que ele enfrentou a cruz e ele prevaleceu. Porque ele foi a mais baixa posição, Filipenses 2 nos ensina isso. Deus o exaltou à mais alta posição. O tamanho da vitória se correlaciona ou é correlacionado em 100% com o tamanho da batalha. Por que eu estou falando isso? Para que você jamais retroceda diante do tamanho da batalha. Por mais difícil que seja, por maior que possa parecer, jamais enfraqueça ou deixe sua fé enfraquecer com o tamanho do gigante que está diante de você. Mas se lembre que o tamanho do propósito de Deus, o tamanho da vitória que Deus quer te dar, é 100% correlacionado com o tamanho do gigante que você está enfrentando. Em outras palavras, por maior que seja esse gigante, se lembre que quanto maior o gigante, é porque maior vai ser a sua vitória. Quanto maior a batalha, é porque maior vai ser a sua resposta, maior vai ser o seu milagre, maior é o propósito